Olá, muito bom dia para todos. Não sei quem já entrou, então vou aguardar um minutinho aqui para começar a perceber quem está aqui entrando. Então a gente vai ter essa conversa aqui sábado de manhã para falar desses bloqueios, né, no processo criativo, tá ok? Eu só queria aguardar, pedir a paciência, 2 minutinhos só, para as pessoas entrarem, para aí a gente já poder iniciar a nossa conversa. Mas eu estou vendo, fico bem contente quando eu vejo nomes, obviamente, conhecidos, mas também novos seguidores, o que me deixa bastante contente, porque me dá a sensação de que estamos fazendo um trabalho que é complementar da atividade de um artista. Enquanto eu estou conversando com vocês, antes de iniciar o tema da live, enquanto as pessoas estão entrando, na minha concepção de artista plástico, eu sempre quis ser artista plástico, desde garotinho. Nunca falei outra coisa. É engraçado que eu, no momento que eu tive encerrando o ciclo de colegial, eu escolhi a faculdade de arquitetura. Entrei, completei o curso, mas a todo tempo eu já tinha uma atividade criativa, quer dizer, eu já tinha um ateliê, inclusive eu dei aulas muito cedo, assim, fiz um ateliê aberto para poder sobreviver. Eu acho interessante eu contar isso para vocês. Em 1975 que eu comecei, entrei na faculdade de arquitetura. Antes eu tinha entrado no Mackenzie, depois eu entrei na Universidade de São Paulo, na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Por quê? Por que eu fiz essa escolha? Porque eu queria ter uma formação. Eu tenho um irmão arquiteto e, assim, vendo a formação dele, eu achei era uma formação mais humanista. A formação que na faculdade de arquitetura me pareceu muito mais profunda do que a faculdade de comunicações e artes, tanto da FAAP quanto da ECA, etc. Então eu acabei fazendo aquele caminho. E paralelamente a isso, como eu já desenhava, pintava, fazia gravura, eu senti que era o momento de ter um ateliê. E nesse ateliê eu não tinha maturidade, eu estava com 23 anos de idade, 22, e não tinha maturidade ainda para dar aula. Eu fiz um ateliê aberto. Então acho que eu contei para vocês que eram 13 dias por semana, que tinha à tarde e à noite, tinha modelo vivo e gravura em metal. Então é interessante que... Estou tentando falar isso porque aparece muito na conversa que eu queria ter com vocês, a questão da sobrevivência, Bom, a gente cria as condições para desenvolver o nosso trabalho. Eu confesso para vocês que eu tive bastante dificuldades financeiras no início. Então esse ateliê foi a forma que eu encontrei de oferecer um lugar onde as pessoas poderiam trabalhar. Eu sempre fazia um comentário geral, quer dizer, claro que eu dava orientações técnicas, de acordo, obviamente, com a minha experiência daquela idade e de tempo de trabalho, mas sempre no meio da atividade, eu punha os trabalhos na parede, fazia um comentário coletivo, de repente individualizava. Eu acho que eu amadureci muito tendo que falar de arte, chegar a um trabalho que não era meu e ter que dizer assim, o que eu falo, o que eu posso transmitir a respeito dessa experiência. Então, assim, estava falando, ali nesse meu ateliê tinham todos os meus livros de arte. Então, toda hora eu ia buscar um livro e falava, olha, como que o Matisse, quando ele desenha, por que ele suja o papel, o que é isso? Sabe assim, eu mesmo estava formulando para mim mesmo, mas eu acho que eram muito ricas essas aulas,
a ponto de eu ter muitos alunos desde o início. Então, isso foi uma experiência bastante rica. Eu estou contando, então, para como que você forma um público também. Você forma quando você expõe a sua experiência, quando você se abre para... Então, assim, você pode trabalhar com pessoas mais velhas, ter um caráter lúdico, assim, para a terceira idade. Você pode trabalhar com crianças. Enfim, você pode, eu acho que inventar, tendo um espaço... eu acho que você cria, vamos dizer, você mostra as condições como você trabalha, que são sempre de entendendo a experiência artística como a construção de uma linguagem visual. Então eu entendo que um artista constantemente ele tem isso como utopia, construir um corpo de trabalhos, o conjunto dos seus trabalhos ter uma articulação como se fosse um campo magnético. Então, seja um desenho que você fez displicentemente, seja um projeto gráfico para uma coisa, tudo. Eu acho que você tem que ficar olhando se há uma força de que aquilo se integra e que dá a noção de uma subjetividade, que dá a marca de individualidade de quem fez. Isso, então, é um valor. E eu recebi isso, essa responsabilidade dos artistas com quem eu tive aula e dos artistas com quem eu convivi. Convivi como desde cedo. Eu sempre procurei, vamos dizer, frequentar exposições, quer dizer, me tornar uma pessoa do meio. E isso eu vejo muita dificuldade em muita gente. Se eu perguntar, vocês frequentam museus? Vocês frequentam exposições? Essas exposições são gratuitas. E museus, a maioria também é gratuito. Então, é possível a gente ir formando um repertório. Então, para aqueles que sentem um bloqueio, que sentem dificuldades, muitas vezes eu identifico com que tem uma relação completamente umbilical com o trabalho, como se o mundo não existisse. Então o trabalho fica uma espécie de um depositário de uma carga emocional. Só que arte é muito mais do que isso. Isso é pouco. Isso eu acho que não é por aí. Então, depois de dando aula há tantos anos, eu acho, não sei se faz já, eu acho que é 55 anos que eu dou aula. E eu posso dizer que eu procuro transmitir conhecimentos, mas o conhecimento não basta. Conhecimentos técnicos, conhecimentos históricos da história da arte, os conhecimentos, vamos assim, apresentar as questões do presente, né, do que está acontecendo nesse momento, as questões contemporâneas, mas é fundamental que a pessoa vá digerindo isso, para isso se transformar em sabedoria. A sabedoria vem mais para frente. Então você precisa, é muito difícil ficar sozinho. Eu diria, se eu posso dar um conselho, eu acho que não vai a lugar nenhum. É muito difícil, depois de tantos anos vendo tanta gente trabalhar, se a pessoa precisa, eu acho que ela primeiro tem que fazer uma pergunta para si próprio. O que eu quero com o meu trabalho? Eu tenho uma ambição de construir alguma coisa com esse trabalho. Eu tenho uma ambição de construir obra. A palavra obra é lá para frente, não vai falar minha obra. Quer dizer, pintou 5 aquarelas, 3 pinturas, fala minha obra. Não, peraí, é muito mais para frente. Mas eu vou pensar, o conjunto dos nossos trabalhos, eles precisam ter algumas características que reforcem a ideia de uma linguagem, que é isso que você está construindo. Você está construindo uma identidade artística, uma subjetividade lapidada que aparece no trabalho e que vai ser as questões que você trata.
Quer dizer, essas questões, o que eu podia falar, Sérgio, o que são as questões que um artista trata? Eu acho, primeiro, é da linguagem. A gente tem que ter uma espécie de domínio do ofício. Então, qual é o ofício daqueles que trabalham com visualidade? Então, desenhar, pintar, fotografar, fazer escultura, fazer uma instalação, tá. Então, o desenho me parece ser a primeira coisa, né? Porque assim, desenhar sempre. Agora, você não precisa desenhar, você vai ter as qualidades, as características do seu desenho. Não coloca uma coisa além. Coloca, vamos dizer assim, os limites da sua expressividade. Elas podem ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Nem todo mundo é um virtuoso, quer dizer assim, não tem um virtuosismo. Às vezes tem artistas que tem até um desenho assim sofrível, mas é engraçado que isso não é um limitador. Nem sempre o que vai fazer obras é o virtuosismo. Então, eu acho que tem a ver uma insistência, tem a construção de uma metodologia. Então, a primeira coisa que eu acho na live de hoje é tentar entender, reconhecer o problema. Qual o problema? É dinheiro? É falta de dinheiro? Tá, então se é falta de dinheiro para comprar material, então assim, eu posso trabalhar com materiais mais baratos. Compro uma latinha de souvenir, branco e preto, tá. Compra carvão para desenhar. Quando você tem um pouquinho de dinheiro, você compra o pigmento azul, o vermelho, o amarelo, pigmento, estou falando, e compra uma lata de resina acrílica. Então você vai fazer a tinta, você vai pegar o pigmento, misturar com a resina acrílica, então você está fazendo tinta. Eu falei as cores primárias. Depois você vai comprando, você tem um pouquinho mais de dinheiro, você vai comprando. E você vai trabalhando, por exemplo, sobre papel. Então, compre um papel que aguente você trabalhar, por exemplo, numa técnica à base de água, a tinta acrílica, e que tem mais velocidade nesse momento. Então, assim, trabalha com preto e branco, as cores primárias. De repente, você comprou uma cor terra. Você começa na medida. Então, não vamos transformar as suas limitações financeiras numa impossibilidade. Então você vai tenta trabalhar. O papel Canson não é um papel caríssimo, ele resiste bastante bem a sobreposições. Por que eu estou falando isso? Porque foi feito uma série de perguntas, tem sido feitas para a equipe que trabalha comigo, e aparece muito essa questão da questão financeira, como um bloqueio. Não tem condições. Não, você vai trabalhar com um material mais simples. Você não teve dinheiro para comprar pigmento, então você pode comprar até corante de tinta de parede. Isso é só para você começar. Então, aos pouquinhos, você vai dominando, você vai construir com um vocabulário mais restrito às suas possibilidades, mas à medida que o tempo vai passando, você vai começando a comprar um material um pouquinho melhor, você vai diferenciando. Então, assim, você pode trabalhar, eu dei um exemplo do papel Canson, que aguenta múltiplas camadas. Então, se você não gostou do trabalho, você vai pintar em cima de novo, não precisa pintar de branco. Pode ser que você aproveite alguma coisa da pintura da camada de baixo. Então, assim, como você desbloqueia? Então, tentei falar da questão financeira, tenta formar um repertório mínimo de materiais para trabalhar. Inclusive, eu já vi resultados assim surpreendentes com isso que eu estou falando. Que mais que eu podia dizer? Reconhecer, quer dizer, um problema que em geral aparece como uma forma de bloqueio. Então, vamos entender, de vários lugares pode surgir esse bloqueio. Pode você se perguntar o que eu quero fazer. Eu acho que a primeira coisa quando eu tive aula com um artista conceitual italiano, eu estava morando em Veneza,
E ele engraçava dele, ele perguntava assim: cultive uma espécie de dor que você tem dentro, um mal-estar, uma coisa. Ali que está a matéria prima. Deixa eu só ver onde. E tem uma questão que aqui depois se a pintura como na terapia, eu vou tentar responder daqui a pouco, não já. Eu vou me lembra de retomar isso. Então assim, essa dor, uma espécie de uma dor existencial, um mal-estar, eu acho que muitas vezes ela é a matéria-prima com que o artista trabalha. Ele tem uma espécie, como se você te olhasse a vida a partir de um drone. Você de um lugar de estrangeiro. Pode ser olhar as coisas que estão à sua volta. Pode você estar cozinhando, ou estar tomando um café. Você olha a xícara, tem uma certa luz que está batendo da janela, está iluminando aquela xícara. E aquilo pode despertar sensações. São essas sensações que não é a xícara, é uma espécie de clima emocional, de atmosfera poética. Mas é a partir disso que você vai cultivando, você vai... isso é a pedra bruta da criação. Então, ela começa, eu diria assim, a partir de um olhar. Você olha para alguma coisa, mas você vai olhar com olhos como se tivesse lentes diferentes. Você não vai olhar com o olhar comum. Você vai olhar com uma espécie de um filtro. Esse filtro, esse filtro é emocional. Às vezes você tem uma melancolia, às vezes tem um tédio, às vezes você tem uma alegria excessiva, uma tristeza. A partir disso que você olha, sei lá, à minha frente tem um vasinho de planta. Começa a olhar, não é a planta, é o que você oferece, a planta, aquilo que você vê, é só um artifício. Você é só uma artimanha para envolver o observador. Você parece que vai mostrar uma xícara de café e a sua sombra e os seus brilhos e o que ela aparece, mas na verdade aquela intensidade com que você vê uma coisa, por isso que eu falei, são lentes que não são as lentes que você usa no dia a dia, é uma lente que é filtrada por um emocional. É dali que nasce. Então a questão, você começa a ver que você não tem mais um bloqueio. É qualquer coisa. Eu estou sentado aqui e tem o sol está batendo numa cadeira aqui no meu ateliê. Deixa eu ver se eu até consigo mostrar isso. Isso pode ser um assunto. Acho que eu não vou saber inverter. Ah, tem. Aqui, ó. Deixa eu apertar aqui. Ó, no meu ateliê o sol está batendo. Vocês estão vendo essa imagem. O sol está batendo. De repente, isso pode ser um assunto para eu levar para o meu trabalho. E ficar olhando essa luz, a sombra que a cadeira está projetando no chão, tem uma espécie de um estranhamento. Então, isso desbloqueia muito vocês enquanto temática. Se você pegar as coisas que estão à sua volta, são casualidades, mas que a sua sensibilidade pegou. Ela pega. Então, assim, o que vai acontecer? Quando você começa a trabalhar em vários trabalhos, você começa a criar... veja que eu nunca uso a palavra obra, né? Trabalho. A palavra correta é trabalho. São trabalhos que você fala assim, puxa, nesse trabalho eu consegui alguma coisa, mas não está muito legal. Aí eu faço um outro. Eu fiz a cadeira, eu fiz uma xícara de café, eu fiz umas frutas que estavam em cima do prato. Enfim, estou pegando coisas mais simples. Desculpe. Então, você vai pondo um trabalho ao lado do outro e você começa a falar, engraçado, tem alguma coisa, mas eu não consigo saber o que que está entre os trabalhos. Então, o que será que está entre? É uma espécie de clima, atmosfera, que está entre um trabalho e outro, mas não está em nenhum deles. Olha que coisa estranha. E é com isso que o artista vai trabalhar. É aí que você vai começar a tentar pegar, pensar,
puxar de dentro do que falta de um trabalho que você vai tentar pôr no outro. E não vai conseguir. Mas vai avançar um pouquinho. Aí você vai olhar que você fez um, depois você fez dois. Aí você faz mais um. Você fez três. E aí você começa a olhar, você repara, você está olhando os seus trabalhos. E você começa a ver que tem alguma coisa, mas você não sabe o que é. É isso, esse é o motor que você vai puxando, é o fio que você vai puxando de uma relação, e você vai começar a trabalhar como linguagem. Você vai começar a extrair, você fala, tem uma espécie de atmosfera, ou misteriosa, enigmática, tem alguma coisa, é esse o assunto. É isso que começa a sair do seu espírito, alguma coisa, e não sai de uma vez. Você vai cultivar, você vai, por isso que você vai tratar com que evidenciar aquilo que você está percebendo no trabalho. Então, o teu trabalho se desenvolve na relação que você tem com ele. Então, assim que você supera aquele bloqueio inicial, o que eu vou pintar? Ai, é tudo atrapalhado. Assim, eu falei assim, um pouquinho das condições financeiras, que você vai trabalhar com preto, branco, uma, duas, três cores, o que você... Isso assim, então não tem desculpa, não é verdade. Você pode, inclusive, fazer um trabalho extremamente significativo com recursos muito baratos, pequenos, que estão à sua mão. Assim, eu não tenho onde trabalhar. Não sei se vai arranjar uma superfície onde você possa prender esse papel grande que eu falei. Você vai prender com fita crepe, aí você vai pintar nele. Quando acaba, você guarda, você encosta numa parede esse painel. Enfim, você não tem ateliê, mas às vezes o ateliê está dentro da sua cabeça, ele está nos seus olhos, ele não é... Então, as condições de trabalho você vai criar com a sua realidade. Elas não impedem de você fazer um trabalho. Não é verdade isso. Elas não impedem. Você vai fazendo, vai progredindo. Por exemplo, eu acho que tem que ter, assim, não trabalho é muito pequeno, não. O trabalho é grande. Por quê? Porque evidencia mais as questões. As questões, vamos dizer, do ofício de desenhar, de pintar, quando é maior, não fica comprando papel em bloco, compra em rolo. Assim, é mais barato, você vai pôr, você desenha, trabalha, pinta, o que você está fazendo? Se afasta um pouco, vai olhar. Quer dizer, repara que começa a surgir uma coisa que você começa a perceber uma dualidade em você. Existe um eu que trabalha, que está lá desenhando, pintando, fazendo uma gravura, fotografando, esculpindo, e depois um outro eu que olha. Então começa a ver o que acontece nesse diálogo. De repente você vai se dar conta que não é só você que fala para o trabalho, é o trabalho que começa a falar com você. Quando você tem um trabalho lá encostado na parede, de repente ele está ali e ele não está pronto. Como estou fazendo outro, não está pronto. Aí estou fazendo outro. Então, esse jardim de imagens de onde eu estou trabalhando, eles começam a conversar comigo. Aí eu penso assim, e essa forma azul, se eu pegasse essa forma azul e pusesse nesse outro trabalho? Vocês estão percebendo que eu estou tentando sempre passar para vocês, primeiro, desbloquear, depois tentar entender que existe uma linguagem entre todos os seus trabalhos, que vão, elas sim, o conjunto dos seus trabalhos, que vai dar a noção da subjetividade lá para frente. Então, é muito importante que você vá vencendo essas etapas, você vai dialogando. Agora, quando eu estou falando tudo isso, dá para fazer isso sozinho? Eu acho que pode dar, é muito mais difícil. Então, qual que é a função da live que eu estou falando, dessa live? Não é só bonzinho, acordei com vontade de conversar. Eu, ao longo da minha vida artística, eu sempre tive preocupado com as questões da transmissão artística. Eu achei que era importante, na minha vida artística, eu deixar um testemunho dessa experiência. Então, por isso eu escrevi, por isso tem vários livros publicados, está saindo mais um,
está em preparação, estou super animado com outro. Daqui 1 mês, 2, deve estar sendo lançado pela EDUSP um livro. Então, a minha atividade artística, ela é baseada no meu próprio trabalho de pintura, desenho e gravura. Quer dizer, eu tenho mais de 50 anos que eu faço isso. Então, tenho um ateliê, trabalho com galeria, vendo meus trabalhos, mas eu nunca parei, poderia ter parado, de dialogar com outros artistas em vários estágios, pessoas que estão começando, pessoas que não têm a pretensão de ser artista, mas têm um prazer enorme em desenhar, pintar, fotografar. Então, é com essas pessoas, não só com aqueles que querem ser artistas, mas com aqueles que querem aprofundar essa experiência. Então, eu dei aula, mais de 50 anos presencial. Depois da pandemia, eu me vi obrigado a falar pela internet, o uso da internet. E eu comecei isso, sou muito franco, eu não tive expectativa nenhuma. Eu achei que até que podia ser uma grande picaretagem. Engraçado falar isso, né? Eu falei, não dá. Mas, para minha surpresa, foi o contrário. Ela estabeleceu uma relação muito grande, a ponto de, hoje, eu ter mais de 50 mil seguidores. Por quê? Eu estou sempre vendendo alguma coisa? Não. Eu estou tentando sempre falar de um lugar da experiência. Fazer um testemunho. Eu me dediquei a isso e eu acho que tem coisas que dá para transmitir. Tem coisas que não dá para transmitir. Eu não posso formar um talento. Eu posso despertar um talento. E tem que ter uma responsabilidade enorme, porque as ambições são diferentes de cada pessoa. Mas assim, você pode fazer a pessoa ficar melhor na vida se ela tem uma atividade criativa. Eu posso fazer bem também para aqueles que querem. Eu tenho uma vontade de ser artista, eu quero ser artista, eu quero saber como que eu construo um trabalho. Então, assim, a função de um interlocutor, vamos chamar assim, a minha posição, em que eu preciso sempre achar que, assim, eu acho que pode fazer sozinho, mas demora muito mais tempo. Às vezes uma pessoa chega e fala assim, repara aqui, se você puser esse azul aqui, naquela outra parte do teu trabalho, repara como o teu trabalho dá uma crescida. Repara que, olha, eu estou vendo no conjunto dos teus trabalhos, me lembrou um artista que eu vi num livro aqui. Vai procurar na internet. Hoje, eu não vou falar que tem que ter uma biblioteca, você tem internet. Você vai no Pinterest, você vai no Google, você vai achando referências que o Sérgio falou. Claro que se fosse presencial, seria muito melhor, mas é o que temos. E é extremamente transformadora. Então, essa função de interlocução que eu estou chamando, é uma espécie de... Não é um coach, que é a palavra que está na moda, né? Também não é exatamente um orientador. Eu acho que na verdade, uma espécie de uma gentileza de alguém que está fazendo um trabalho, despertar no outro as questões. Eu aprendi muito, assim, na minha formação, visitando ateliês. Não fui necessariamente aluno daquelas pessoas, mas as conversas, as visitas, um café, tomar um vinho juntos, às vezes comentários sobre a obra de um outro artista, foram fundamentais na minha formação. Então, a análise e orientação é para isso, que eu bolei um formato que é para quem está trabalhando. Pode ser para um iniciante? Pode. Eu acho melhor para quem já fez alguma coisa. Esse alguma coisa, ou que goste muito, ou que está realmente interessado. Na análise e orientação, eu encontro durante 1 hora vamos chamar de um jovem artista, alguém que está desenhando, pintando, fotografando, etc. E eu falo assim, me manda, ou ele me manda antes por WhatsApp fotos do trabalho, fotos do lugar onde ele trabalha, um trabalho ao lado do outro.
E a gente começa a conversar, olha que engraçado, aqui nesse teu trabalho, olha que interessante isso, por que que ele não aparece no outro trabalho? Por que que, ou então está bloqueado, não estou conseguindo fazer nada, mas você mostra um trabalho que você fez há 10 anos atrás, fala, sabe que eu vejo alguma coisa, mas não sei o que que é, por que que me agrada aquilo que eu fiz, que me deixou tão contente. Então, assim, a gente vai tentando desenvolver uma linguagem para cada um, não importa em que estágio esteja. Se a pessoa já tem uma prática, se já tem trabalhos, a relação é em outro nível. Por isso que são encontros individuais, a análise e orientação, ela não é marcada por mim. É quando você fala, eu fiz um trabalho, tá embananado, eu não sei o que é isso, tá uma porcaria. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver trabalho pronto. Eu não quero ver trabalho que você goste. Eu quero ver trabalho que tenha problemas, porque aí sim é um outro artista, é um outro olhar que está entrando. Eu falo, mas por que você vê problema aqui? Você acha que em termos expressivos isso está ruim? Vamos tentar entender. Vamos tentar entender aonde que o trabalho fracassa. E vamos tentar. Então, por isso que eu preciso de ver. Eu não estou aqui para elogiar, não é isso. É para desbloquear, é para dar uma ajuda a construir um corpo de trabalhos que vão originar uma exposição, que essa exposição pode ser virtual, ela pode ser num local físico, que vai dar uma continuidade. É isso que é importante. O artista precisa ter uma permanente continuidade, se ele tem ambição de se apresentar como artista. Você não é um artista de uma única exposição, não. Então a exposição não é uma meta final, ela simplesmente é um recorte do seu trabalho, do que você vem construindo como pensamento visual. Então, eu vou falar só mais um pouquinho e vou abrir aqui para perguntas. Então, quando eu dei aula presencial há muito tempo, depois eu fiz um curso chamado Da Criação à Exposição, que são 22 ou 25 aulas, não me lembro mais, gravadas, que eu ainda tenho e que eu acho bastante interessante. Gosto muito. Se alguém de vocês quiser comprar essa... E aí a pessoa compra e assiste às aulas quando quer, quantas vezes quiser, durante um ano. Ela é um passo a passo do processo criativo. Mas aí depois, isso foi desde o começo da pandemia, eu senti necessidade de fazer outras coisas, de oferecer para pessoas que já fizeram esse curso. No começo era assim, agora é aberto. Essas 4 encontros de análise e orientação, de 1 hora cada um, em que eu vou acompanhando. O que eu percebi, eu não tinha previsto isso. Eu confesso com toda honestidade que as pessoas deram um salto muito grande. Até se vocês tiverem conhecimento, pergunta para quem já fez. Então, me pareceu uma coisa que extremamente com uma eficácia de resultados muito rápido. E tem gente que repete, que compra outras vezes 4, ou tem gente que faz uma vez só. Enfim, tudo isso eu acho que eu posso tentar explicar na hora que eu abrir aqui para perguntas. E por que isso é interessante. Então, é o momento dessa live. Aí depois, se quiser, eu aprofundo mais a nossa conversa, mas eu acho que eu dei uma introdução que a gente poderia conversar. Está aberto aqui, ó. Então, quem quiser fazer uma pergunta, vamos tentar esclarecer, tá bem? Vamos ver se não sei se já passaram algumas perguntas. Eu vi comentários aqui, né? Mas assim, a gente que trabalha há tantos anos, eu vejo tanta gente sofrendo. Realmente é um sofrimento esse bloqueio, essa vontade de realizar um trabalho em que a pessoa deposita tantas emoções, tantos significados emocionais ali. Então dá uma vontade de ajudar, vontade de investigar o que tem ali, né, como possibilidade.
Deixa eu ver o que mais que eu poderia. Não apareceu nenhuma pergunta ainda? Que mais que eu podia falar? Aqui tem uma pergunta interessante. Como que eu reajo quando eu estou pintando e o trabalho remete ao trabalho de um outro artista? Olha, é tudo o que eu quero na vida. Você não vai perder a sua identidade se você investigar o que esse outro artista... Você está pintando, você fala assim, nossa, me lembrei do Portinari. Vai olhar o Portinari. Você não vai copiar o Portinari, você vai se procurar no Portinari. Você vai, é isso que é muito importante, você vai buscar alguma... Então, essa associação que você fez, ela é muito importante e um artista trabalha com isso. Essa é a matéria-prima do artista. Você vai lapidar, você vai ver e você fala, não sei por que eu pensei no Portinari. Aí você continua pintando, assim, deixa eu ver o Picasso. Aí você olha, que engraçado como ele trata aqui o jogo do escuro e do claro. Deixa eu ver como está no meu trabalho. Então, é isso, o tempo inteiro. Essa operação é fundamental. E agora é engraçado, eu dou aula, como eu falei, há mais de 55 anos, né? Como as pessoas têm medo de perder a identidade, que ela nem sabe qual é. Porque é como se fosse contaminado pelo outro. Não, a cultura se faz justamente com isso. Se você fosse pianista, assim, você é um intérprete, assim, e aí você está louca para fazer uma audição. Boa. Então, assim, teu repertório é Chopin. Será que você não vai ouvir o que outros intérpretes tocaram, como Nelson Freire tocou Chopin, como a Clarissa de la Roja, como todos os pianistas que você já ouviu falar, que já tocaram? Claro, se você não fizer isso, você vai tocar muito mal. Quer dizer, assim, você não vai inventar a roda. Você vai olhar, outros já tiveram enfrentamentos, como que ele leu aquela partitura e que emoção ele pôs em cada pedaço da interpretação. Ele tocou mais baixo, ele tocou mais rápido, mas você vai vendo e você vai pegando, fazendo pequenos saques, pequenos furtos da qualidade de um do outro, e isso não vai perder a identidade, ao contrário, você vai crescer a sua identidade. Se você não fizer isso, você não vai a lugar nenhum. É fundamental fazer. Então, veja bem, eu estou falando que ser artista tem uma condenação aí, condenação a um estudo permanente. Você vai falar assim, cadeira. Deixa eu ver essa cadeira que eu falei lá no comecinho da conversa, do meu ateliê que está batendo a luz. O Van Gogh pintou uma cadeira, lembrei. Deixa eu ver a cadeira do Van Gogh. Deixa eu ver a cadeira que o Alberto Giacometti pintou. Deixa eu ver. E você vai sendo levado, você fala assim, olha que interessante, um assunto, como é tratado por um artista, por outro. E isso vai dando cada vez mais uma sofisticação, vai dando parâmetros para você. Então, estou tentando responder essa pergunta. Deixa eu ver se eu vejo outras perguntas. A questão de arte, terapia. Olha, eu sou um artista falando, eu não sou um terapeuta, não sou um educador. Então, tem gente que pode, por exemplo, você pode dar aulas para pessoas da terceira idade de pintura, você pode criar uma condição, mas assim, a ambição é diferente. Você pode fazer isso, e pode fazer isso muito bem feito, e vai ter sucesso, você vai ter, ou para crianças, adolescentes, etc. Mas eu acho que eu estou falando de um ponto de vista mais ambicioso, em que você vai estar inscrevendo o seu trabalho na arte. Então isso eu acho que é nesse sentido. Deixa eu ver, eu não estou vendo nenhuma pergunta, estou achando vocês muito tímidos. Como vencer o medo de mostrar o trabalho? Primeiro, eu acho que você tem que ter um conjunto de trabalhos. Não é pintar 2, 3 quadros e mostrar, já vai vender. Não, então dá um tempinho para construir. Daqui. Então, e você não vai ter medo se você tiver consistência no trabalho. Você não vai ter medo. Se você fizer um conjunto, você já está fazendo 15, 20 trabalhos, você já começa a não ter medo.
Você sabe que tem ali, se você está trabalhando no jeito que eu estou falando, você sabe que ali tem uma verdade acontecendo, tem uma pesquisa acontecendo. Então você vai mostrar a sua pesquisa. Você vai mostrar, quer dizer, eu fiz natureza morta, eu fiz retrato, eu fiz aqui, eu fiz um trabalho abstrato, mas vai tentar articular isso. E as pessoas percebem quando o trabalho ele está articulado um com o outro. As pessoas percebem que tem uma identidade, tá? E deixa eu ver se tiver outras dúvidas, eu tento esclarecer aqui. Opa, eu não consigo levantar, não sei por que não está. Eu vi que tem mais perguntas, mas não está aparecendo aqui. Tem uma pergunta que a operação do diálogo com outros pintores é mesmo uma outra obra de arte de outra linguagem. Pode ser um tema que também inquietante. Pode ser o início da Gênesis, por exemplo. Pode. Olha, um artista que trabalhou sempre no diálogo é o Picasso. Eu vou dar um exemplo. O Picasso, a vida inteira, ele é engraçado que ele é filho de um pintor, que era professor de pintura, o pai dele, né? O Picasso, até o último dia da vida dele, quando ele tinha 93 anos, ele estava olhando Velázquez, e a partir de um quadro do Velázquez, ele inventava a pintura dele. Então você olha o conjunto, eu acho muito interessante isso, que então esse diálogo é a base da criação. Como eu falei do intérprete, do pianista, ele precisa de um diálogo, ele vai escutar como que a Guiomar Novaes tocava o Chopin, como que o Nelson Freire tocava, como a professora dele toca piano. Ele vai comparar as interpretações. Então, o diálogo é fundamental, senão fica uma relação doentia. Você, com o seu trabalho, fica uma patologia. Você precisa olhar o mundo, quer dizer, fazer com que o seu olhar tenha 180 graus, que você vá para todos os extremos, e isso vai dar consistência e vai vencer aquele medo daquela outra pergunta: como eu faço para vencer o medo? Se você realmente está trabalhando, você não vai ter medo, você sabe que você está subindo degraus no seu trabalho, você vai estar mostrando o estágio em que você está, tá? Como saber se o que você faz é arte? Então, eu acho assim, que eu não consigo imaginar que se você não fizer, você poderia ser um artista naif, ingênua, vivendo lá no interior de um estado isolada. Tá, eu acho que ali é mais difícil. Então o trabalho, você não tem referências, você era mais limitada. Imagina se você fizesse cerâmica, fizesse potes de cerâmica. Eu estava fazendo um trabalho com argila. Tá, você tem poucas referências, mas não é o caso. Você vive, eu imagino que você viva na cidade, que você então procura. Hoje tem a internet, no celular lá, se aperta e você fala Picasso, Portinari, Tarsila do Amaral, você vai falando os nomes, você vai vendo e isso vai formando. Então você vai relacionando o que você faz com que a obra de outros artistas. Aí você começa a falar, a arte é por aí. Então você não sabe se é arte. Eu também não sei se eu sou artista, porque eu dediquei a minha vida a isso, desde garoto. Consigo vender? Consigo vender. Por quê? Porque eu acho que eu passo uma segurança, eu passo a noção de linguagem. Na minha formação, eu tive análise e orientação de outros artistas, que às vezes sistemáticas, às vezes esporádicas, mas esses encontros que me colocaram na posição de falar, acho que eu estou fazendo arte, eu estou fazendo linguagem. Então, eu acho que é isso. O que vai te chamar que você faz arte não é a venda, não é o reconhecimento, não. É quando você entender que seu trabalho é uma linguagem. Você olha um trabalho da Tarsila do Amaral, você fala, esse é da Tarsila, esse é do Picasso, esse aqui é do Paul Klee, esse aqui é do Velázquez. Você sabe,
Então, é isso que eu acho importante, tá? Que mais que eu podia dizer? Então, uma pergunta, trabalho versus obra. Você pode fazer um trabalho muito interessante, que chama atenção. Você é artista? Não. Você precisa fazer mais. Você faz um segundo, você fracassa. Faz um terceiro, então tá horrível, isso aqui não chega a nada. Tem alguma coisa entre. É entre isso. O fracasso é o tempo inteiro. Você está imbuída de uma vontade de trabalhar, de pintar, de fazer uma aquarela, né? Ótimo, começa a fazer. Imediatamente aparece uma coisa que é um certo fracasso. O trabalho não respondeu ao seu desejo. Continua, é isso mesmo. Ele não vai responder. E sempre o teu desejo tem um deslocamento entre o que acontece e o que era a intenção. Mas não é com o desejo que você vai trabalhar. Você vai tentar fazer linguagem. O que mais? Tenho 15 obras produzidas, onde são todas abstratas e com camadas bem diluídas de nanquim e aquarela, e muita água e sol. Não é o fato de que você fez 15 obras, ou fez 35, ou 75, ou 220, precisa ver como que você articula o seu trabalho. Quer dizer, se você continuar, você não é uma máquina de fazer pintura, mas tem que ter um pensamento que nasce da relação entre elas. E isso, no começo, é difícil. Por isso que um outro artista pode ajudar a você perceber como está estruturado o seu trabalho. Se ele é figurativo, se ele é abstrato, não é relevante isso. Pode ser que você está fazendo isso e você faça um trabalho figurativo. Inclusive, qual é a articulação? Não pense que a abstração está além da figuração. Não está. A gente vai tentar entender o que está. A questão não é entre figuração e abstração. Mas é assim, para mim como que o seu trabalho se articula. O que acontece com o seu olhar. O assunto é o seu olhar. Quando eu olho, o que eu vejo? Ou como eu vejo? Então, como direcionar o trabalho para um caminho profissional? Eu acho que é esse que eu acabei de falar. É construindo um corpo, um conjunto de trabalhos que tem uma reflexão e, em dado momento, você começa a sentir uma segurança de falar: fulano, você conheceu alguém de uma galeria, você gostaria de apresentar teu trabalho, você vai mandar um conjunto de imagens via WhatsApp para o cara, se ele interessar, mas se não tiver uma articulação, você não vai chegar a lugar nenhum. O cara não dê essa tarefa para o cara que está olhando o trabalho. Não, é você que tem que perceber que tem uma articulação, e é isso que você vai mostrar. É isso que você vai pôr na internet, na sua página, no Instagram, no Facebook. Você vai se apresentar como artista quando você conseguir estabelecer o que liga um trabalho ao outro. Deixa eu ver aqui. Trabalho há muitos anos com arte, mas sinto a necessidade de afastar uma narrativa consistente. Eu faço ilustração para livros. Isso te aprisiona, pois tenho que ser fiel. Preciso de uma conversa boa. Então, você percebe que o trabalho de ilustração, ele é muito legal, muito competente, mas a questão de arte é um pouco, está além. Ela não está presa o que a ilustração pede. É mais do que isso, né? Agora, eu acho que isso ajuda você ter um trabalho uma prática que você já está envolvida com ilustração. Você está pensando sobre imagens, o que é um trabalho, onde está a imagem? A imagem é aquilo que o trabalho mostra ou o como ele mostra? É o assunto da arte. Senão você podia falar cinema, assim, pensa assim, um filme, uma história de amor. Amor sempre tem a traição, tem o desencontro, tem um desencontro amoroso, o fracasso. Quer dizer, tudo isso está envolvido. Quando você está fazendo um trabalho, tem que mostrar tudo isso. Aquela colega que fez a pergunta, como que eu mostro o meu trabalho, como eu vendo, quando você mostra isso que eu estou chamando um corpo de trabalhos, que a pessoa vai olhar e fala: opa, aqui tem
uma consistência. Sem a figura de alguém que me ajude, eu acho mais difícil. Então, eu estou me propondo como um interlocutor, como um cara que faz uma conexão para isso. Então, a narrativa não é pegar, a guerra, tá. Você acha que, eu acho que assim, sim, você tem que ficar atento do que seu trabalho está falando. Mas ele pode falar, como eu falei, olhar para uma xícara de café, o que você está falando? Que você gosta de tomar café? Não, não é isso. Tem alguma coisa que a gente chama de metafísica, que é você olha e o que você está mostrando é mais do que a coisa. Tem um transbordamento emocional que é você olhar para a xícara de café e você enxergá-la numa outra dimensão. Uma dimensão pode ser melancólica, pode ser muitas coisas. Então, a narrativa é uma falsa questão. Quer dizer, vou fazer um trabalho sobre a recolocação dos negros na sociedade brasileira. Tá, eu acho que são bandeiras, mas eu acho que você não faz um trabalho por aí. Você não vira artista quando você levanta bandeiras. Não é a mensagem. Vocês precisam entender que a mensagem da arte é alguma coisa que vem, ela está meio escondida. Ela vem em camadas que você vai revelando. Você olha, sei lá, se olhar o Leonardo da Vinci, desculpe, a Gioconda ou qualquer a Virgem no Rochedo, qualquer coisa assim, ela mostra uma imagem, mas o mistério não está na imagem, está mais, você fala, é um mistério, uma inquietação que a obra produz, ela te atravessa nas suas memórias, você fica para sempre com aquela imagem, ela tem um valor de enigma, e eu acho que é isso, para mim é isso que você tem que buscar na narrativa, tá? Que mais? Eu acho que um artista não tem que focar no começo, ó como é rápido, o caminho de venda, de exposição. Você tem trabalho para isso? A primeira pergunta que eu posso falar assim, pode ser que você tenha, eu não te conheço, não vi. Então, assim, espera, que fazer arte tem a ver com, primeiro, conseguir fazer um trabalho, para você conseguir. Pode ser que esteja preocupado, talvez a pergunta pudesse ser, você precisa financeiramente, para dar continuidade, vender alguma coisa, para continuar a comprar o papel, comprar tinta, se for premente isso, tá, eu não posso te dar a garantia, depende da qualidade do que você está trabalhando. Mas eu acho que você não deve orientar o seu fazer diretamente a isso. A pessoa está começando a pintar, ela já está pensando o dia da vernissagem, onde ela vai comprar uma roupa para vernissagem? Não. Primeiro constrói o trabalho, vamos dar mais profundidade à experiência. Vamos ser uma verdade interior que o teu trabalho tem que ter, que na hora que você estiver expondo, você não vai ter medo, você não vai ficar insegura, porque tem muito de uma verdade interior ali dentro. Isso que eu queria dizer. E eu acho que você tem que fazer, se jogar nessa aventura. Aí sim você vai ter forças, tá? Senão, não tem. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que vocês se atropelam já pelo fim. Já está pensando que o trabalho já vai estar numa galeria de arte, já está sendo comprado por um museu, um colecionador. Não, calma. Vamos construir primeiro um conjunto, 20, 25, 30 trabalhos, que fala, poxa, tem uma coisa aqui. Aí as coisas começam gradativamente a abrir um caminho, tá? Que mais? O Rogério, eu perdi a sua pergunta aqui. Seria de arte e terapia? Não sei se era você que me perguntou. São coisas diferentes. Uma coisa, quer dizer, você poderia trabalhar, às vezes, tem pessoas que têm uma doença psicológica e você precisa, vamos dizer assim, apareceu uma oportunidade de um trabalho para uma pessoa que tem uma doença
uma pessoa muito idosa. Então, é claro que a ambição que você vai tratar, como que você vai ensinar ali, você vai passar conhecimentos, é diferente do que você está trabalhando com artistas. Então, a ambição é diferente. Você vai dar, vamos dizer assim, um acolhimento. Então, mas aqui você está falando com eu sou artista, imaginando que os que estão querendo fazer um trabalho artístico, eu diferencio muito e não ponho no mesma sacola. Arte e arte-terapia são coisas um pouquinho diferentes, tá? Não sei se eu te respondi a contento. Então, a análise e orientação, eles são 4 encontros, né, que acontecem dentro de 3 meses. E é a pessoa que manda uma mensagem para mim e fala assim, eu queria que você visse meu trabalho. Então eu falei, me manda o que você está fazendo. Fotografa com o celular e manda o trabalho. E a gente marca um dia, pode ser que ela pode me mandar na hora mesmo. E aí eu falo assim, olha, eu falei, não quero ver trabalho pronto, eu quero ver problema. Eu falei, eu estou empacada, eu não consigo. Eu falei, mostra para mim o que você está fazendo. Mostra um trabalho que você acha muito ruim, que você não sai do lugar. Vamos olhar juntos, vamos tentar tirar dali uma experiência, né? Então eu ainda tenho algumas vagas, tá? Eu não consigo dar, inclusive porque eu sou artista, eu não posso dedicar um tempo maior para a aula do que para a realização do meu trabalho. Então eu tenho poucas vagas. Então quem está interessado, vê na minha bio mais detalhes, o valor disso e se comunique logo, porque eu não tenho muitas vagas e é isso. Deixa eu ver o que mais que tem de perguntas. Na minha bio aparece questões e tem um suporte também que podem fazer perguntas lá. Os encontros começam logo. Eu posso começar até, se alguma pessoa já tiver trabalho, na semana que vem. Eu estou disponível. A partir de terça-feira em diante, já estou disponível. E esses encontros comigo são marcados diretamente. A pessoa tem meu WhatsApp, fala, eu posso a semana que vem. Aí a gente agenda um horário, obviamente confortável para os dois, né? Tá? O que mais que eu estou vendo de perguntas? Todos aqueles que já se inscreveram e compraram, eu vou entrar em contato para falar, vai começar. Aqui está o meu telefone, e a gente vai se comunicando por ali. Sim, aqui está uma pergunta bem interessante. Essa mentoria serviria para alguém que está trabalhando com arte cênica? Sem dúvida. Ela é muito curioso. Eu tenho bastante gente de teatro e de música, olha que curioso. E já tive também gente ligada à literatura, porque a gente está falando de processos criativos. Eles servem para todas as linguagens. É claro que eu estou falando a partir de imagem, mas de repente eu recorro à música, eu recorro à literatura, falo de cinema. Quer dizer, como que um diretor de teatro pensa a cena? Ele trabalha sozinho? Não. O diretor de teatro, ele trabalha com o iluminador, o cenógrafo, ele trabalha com o cara responsável pela música, os atores. Então existe uma arte coletiva. É engraçado que eu sempre tive inveja deles, que eles trabalham coletivamente e a gente é solitário, né? Mas as interlocuções são fundamentais para que a gente não fique nessa solidão. Então isso que é importante, né? Então serve sim. E serve bastante. E eu não vou querer ver um trabalho, eu vou querer ver a sua cenografia. Você vai mostrar fotos da sua cenografia, vamos falar do processo, como você está chegando à cenografia. Vou falar, você viu tal cenógrafo? Você já viu quando o Picasso fez cenografia? Quando o Jean Cocteau fez aquele lá? Como o David Hockney trabalhou a cenografia de ópera? É por aí. A gente vai trabalhar fazendo esse cruzamento de informações, tá? Quer dizer, a arte não é de jeito nenhum reproduzir o real, é muito mais que isso. Nossa, gente, essa discussão ela já é muito velha. A gente sabe que a questão da arte, a meu ver, tem uma dimensão espiritual, tem
tem uma transcendência. A arte dá acesso a uma coisa que, através, no caso das artes plásticas, através da imagem. Mas o conteúdo louco não é a imagem. Ele é a travessia até chegar à imagem. É ali que aparece o conteúdo da arte, né? Tá? Então, veja, a artista terapeuta é uma coisa. Agora, ele pode ter os dois trabalhos. Aliás, muitos artistas trabalharam. Muitos artistas, por exemplo, trabalharam no hospitais psiquiátricos, trabalharam não só organizando o ateliê, que era ocupacional, como também analisando aquilo que era produzido visualmente, né, desenho, escultura, etc., como material de estudo, mas muitos trabalharam com a Nise Silveira, por exemplo, mas aqui no hospital, no Juqueri, né, ele também teve muitos artistas estiveram ligados a isso, mas eu acho que são trabalhos um pouco diferentes, mas a formação artística ajuda muito no trabalho de arte e terapia. Que mais? O que pensa sobre o mercado de arte? Olha, a questão do mercado é uma outra coisa, não tem a ver necessariamente com arte. Mercado é mercado. Fazer arte, eu prefiro nesse momento separar. Mas assim, essa coisa de já querer fazer um produto, o artista não chama de... Eu não usei nenhuma vez a palavra produto. Mercado tem a ver com produto. Mercado tem a ver com a venda de uma coisa. Agora, eu estou dando uma qualidade espiritual ao trabalho artístico que a gente pode vender, sim, tá? Mas não é necessariamente isso. Deixa eu ver, na arte... Olha, eu acho que tem que tomar cuidado no vocabulário. Você que na arte terapia, a obra é criada como um processo terapêutico, você vai analisar a expressão... essa é uma expressão mais selvagem, vamos chamar assim, uma expressão, mas eu não chamo isso de obra não, tá? É trabalho. Obra é uma outra coisa, obra é um percurso ao longo da vida que você vai olhar onde resultou uma investigação plástica que a pessoa fez, uma investigação cenográfica, olhar todo o conjunto de cenários que esse colega trabalha, que fez, que ele produziu. Que mais? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante perguntas agora. O artista precisa se adaptar com as novas tendências? Não. O artista, você não é uma questão de moda. As novas tendências, a tua palavra mesmo é uma palavra que está ligada à moda, tendência. Quer dizer, você tem que fazer o seu trabalho. Se você se sente confortável em ficar abrigado sobre uma espécie de um guarda-chuva, que é uma tendência, tudo bem. Mas assim, na história da arte, os movimentos não são lineares, eles são coincidentes. Então, se eu pegasse lá no começo do século XX, tinha o Picasso desconstruindo a imagem da realidade com o cubismo, tinha o abstracionismo, logo depois tem o surrealismo, tem o expressionismo, e aí logo entra uma questão conceitual que o Marcel Duchamp vai trazer. Então, assim, as tendências, elas são coincidentes. E eu desconfio muito daquelas pessoas que gostam de ficar embaixo de um guarda-chuva. O próprio gesto, assim, é ficar embaixo de um guarda-chuva. Não, tenta ampliar teu trabalho, discutir, ir de uma tendência para outra, se alimentar de tudo isso, né? Não, eu acho que trabalhar... Tem uma pergunta aqui que é interessante, que se construir um trabalho é a partir do que está mental, racional, ou do que você está vendo. É dessa relação. Você trabalha com as duas coisas. Então, pouco importa se é figurativo, se é abstrato, é o que está entre os seus trabalhos que é a chave com que você vai trabalhar. Bom, gente, eu poderia ficar, então, um tempão conversando com vocês, mas eu acho que, mais ou menos, eu apresentei a ideia. Então, aqueles que ficarem com vontade, precisar de algum esclarecimento, se comunique.
Mas eu recomendo, e eu tenho bem poucas vagas, então, e é só essa semana para tomarem a decisão, tá ok? Então fiquem ligados, que eu acho que é uma oportunidade que também eu, depois de tantos anos, não sei se vou fazer muito mais tempo isso, não, porque cada vez mais o tempo para desenvolver o meu trabalho está me exigindo que eu diminua a questão das aulas. Então, aqueles que estão me seguindo há mais tempo, com vontade, se apressem, porque eu cada vez mais tenho compromissos que eu estou espremendo as minhas aulas, né? Então, eu espero ter conseguido esclarecer dúvidas e esclarecer qual o sentido de uma análise e orientação, e desejo para todos que aprofundem esse trabalho da criação. É só com ele que a gente pode responder à violência do mundo, o sem sentido da vida que está aparecendo. O trabalho de criação artística, ele é extremamente importante. Na pandemia a gente viu, ele que deu sustentação foi o teatro, a música, o cinema, a dança, todas as linguagens artísticas que fizeram a gente sobreviver, né? E isso eu acho que é bastante significativo. E pensa o que a gente pode deixar na vida, é deixar um trabalho de criação. É ele que fica. E para isso ele precisa ter qualidades, ele precisa ter espessura espiritual, densidade. E é isso, eu tenho esse projeto ambicioso de transmitir isso, de ajudar vocês a desenvolver isso, tá? Então, muito obrigado por participarem aqui, e se inscrevam, tá? E também fiquem atentos aí ao meu Instagram, que eu tenho publicado bastante, estou bastante presente, né? E eu acho que estou presente porque tem significado na vida das pessoas essas conversas, tá? Então, fiquem bem, bom fim de semana para todos. Tchau.